Olá, meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos trabalhar hoje mais um conteúdo super importante da língua portuguesa, se refere às orações subordinadas. Nesse momento, vamos trabalhar as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas exercem a função sintática de adjunto adnominal, um papel que é normalmente desempenhado pelos adjetivos. Ainda assim, estão relacionadas a um substantivo ou a um pronome da oração principal. Quando essas orações estão desenvolvidas, a gente vai ver orações desenvolvidas e orações reduzidas, mas no caso delas estando desenvolvidas, essas orações são introduzidas pelos pronomes relativos que, quem, quanto, onde, ou qual e suas flexões, quando a gente vai lá, o qual, os quais, as quais, a qual, né? Todas essas flexões de gênero e de número, e também pelo cujo e suas flexões. Vamos analisar agora 3 períodos que contêm orações subordinadas para aprender e conseguir identificar quais são as orações adjetivas e também as suas subclassificações, porque nós vamos ter 2 tipos de classificação das orações adjetivas, que são a oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva. Cada uma delas tem uma função diferente e características também diferentes. O primeiro período é o seguinte: desde o advento das transmissões de rádio e televisão, que começaram nas primeiras décadas do século passado, o nosso planeta está enviando para o espaço informações na forma de ondas eletromagnéticas. Analisando esse período, começamos com a oração principal, que é a informação principal desse período. Desde o advento das transmissões de rádio e televisão, daí vem o que foi trabalhado lá 3 minutinhos atrás no vídeo. Então, o que introduziu essa oração que vem a seguir? Que começaram nas primeiras décadas do século passado. O que começou? Ou o que, de acordo com o verbo e sua conjugação, começaram. O que começaram, né, foram as transmissões de rádio e televisão. E segue todo o período. Como eu estou utilizando entre vírgulas esse período, essa oração dentro do período, ela será classificada como adjetiva explicativa. E essa é uma característica muito forte e principal das orações subordinadas adjetivas explicativas. Elas sempre estarão isoladas por vírgula, e a sua função é exatamente explicar o termo anterior que foi mencionado. Nesse caso aqui são as transmissões de rádio e televisão, e a explicação é que elas começaram nas primeiras décadas do século, daí segue todo o período com toda a informação seguinte. O segundo período que eu vou trazer é o seguinte: as ondas eletromagnéticas foram previstas em 1865 pelo físico escocês James C. Maxwell, que as deduziu a partir da solução de um conjunto de equações. Nesse período, inicia uma outra oração dentro do período, mas essa oração não vem separada por vírgulas. Então, é uma característica da oração adjetiva restritiva, que ela vem restringindo, fechando o campo das ideias apenas para aquela informação. 2 frases de exemplo que são muito comuns, eu vou citar a seguir. A informação parece ser a mesma, mas não é. A vírgula faz a diferença ali. E preste atenção no exemplo que eu vou dar a seguir. A frase é a seguinte: a primeira frase, vou colocar aqui as 2 para serem analisadas e elas serão classificadas de forma independente uma da outra. Enviei um e-mail para o meu irmão que mora em outra cidade. E a frase 2 é a seguinte: enviei um e-mail para o meu irmão que mora em outra cidade. Na segunda frase, a gente tem a inserção da vírgula após a palavra irmão. Existe diferença na compreensão? Não existe. Existe diferença na classificação? Não existe. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma: na oração 1, subentende-se que a pessoa tem mais de um irmão. E ela está enviando esse e-mail para o irmão dela que mora fora da cidade, em outra cidade, não na cidade dela. Subentende-se também que esse irmão, o primeiro irmão, né, o suposto primeiro, mora perto, mora próximo, na mesma cidade, pelo menos, e ela tem um segundo irmão que mora distante. Agora, no período 2, a gente tem informação separada por vírgulas e está restringindo aquela informação.
o quê? O irmão dela mora em outra cidade. Não há a possibilidade de subentender-se a existência de um segundo irmão. Ela tem um irmão e esse irmão mora numa cidade diferente. A vírgula faz uma diferença muito grande, não só na classificação, mas também no sentido dessa frase. Então, temos como classificação o exemplo 1 é uma oração subordinada adjetiva restritiva e o exemplo 2 nós temos como oração subordinada adjetiva explicativa. Está explicando quem é esse irmão. No começo dessa aula, eu falei para vocês que a oração subordinada adjetiva, ela funciona com características de adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? É toda palavra, sendo artigo, adjetivo, numeral, que interage com os substantivos. Daí, a gente tem, numa oração, num período simples, onde nós não temos a oração subordinada desenvolvida, a característica é muito clara da presença desse adjunto adnominal. Como, por exemplo, a diretora elogiou os alunos estudiosos. Eu vou tomar por base o substantivo alunos. O substantivo alunos tem uma palavra que acompanha e concorda em gênero e número, que é estudiosos. Se eu quiser transformar nesse período simples, o que é o período simples? Aquele período que tem apenas um verbo. Eu vou colocar o link aqui da aula de períodos, de tipos de períodos para vocês no card. E quando eu tenho um período composto, é quando eu tenho dois verbos ou duas locuções verbais ou mais. Eu quero transformar de simples para período composto. A diretora elogiou os alunos estudiosos. Eu vou colocar que vai ligar esses dois períodos e vou também desenvolver, no caso das adjetivas, essa palavra que é o adjunto adnominal estudiosos. Então, vai se transformar para quê? A diretora elogiou os alunos que estudam. Agora eu tenho um período composto e tenho também uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, retomando a explicação, as orações subordinadas adjetivas explicativas esclarecem ou explicam o termo antecedente, acrescentando-lhe uma informação ou atribuindo-lhe uma característica. E as orações subordinadas adjetivas explicativas limitam ou restringem o significado do termo antecedente. Elas, ao contrário das explicativas, são essenciais ao sentido da frase. Então a gente vai ter, vai retomar aquele exemplo do irmão que mora em outra cidade. Se você retira a informação da oração restritiva, aquilo ali prejudica a compreensão ou prejudica o sentido daquela informação que está sendo passada. Como, por exemplo, nos próximos dois períodos que eu vou citar. Os animais que vivem na floresta são silvestres. Se eu separar esse que vivem na floresta, que é a minha oração restritiva, eu vou ter apenas o quê? Os animais são silvestres. São todos os animais que são silvestres? Não, nós temos animais domésticos também. Então, eu tenho que especificar para não prejudicar o sentido desse período ou dessa informação. Então, o ideal é os animais que vivem na floresta são silvestres. Nós temos também um outro exemplo que é as pessoas que praticam esportes são mais saudáveis. Se eu retiro que praticam esportes, eu vou ter o quê? As pessoas são saudáveis. São todas as pessoas saudáveis? Também não. Então, se eu retirar a oração restritiva do meio do período, eu prejudico o sentido, o valor semântico dessa informação. E não se esqueça de trabalhar corretamente a regência dos verbos nos períodos em que você estiver analisando. Como, por exemplo, se o verbo reger alguma preposição, você precisa se utilizar dessa preposição no desenvolvimento das orações adjetivas. Como, por exemplo, li os livros de que você gosta. Quando você gosta de algo ou de alguém. Então, nesse caso, você gosta de livros. Então, não é ideal que você coloque li os livros que você gosta. Na informalidade, isso funciona muito bem. Na oralidade. Agora, quando você vai fazer uma análise, você precisa escrever a oração de forma completa. O período de forma completa. Então, ele vai ficar o quê? Li os livros de que você gosta. Outro exemplo também é o apartamento em que Maria morava será reformado. Quem mora em algum lugar. Então, Maria morava em um apartamento. Desenvolvendo a oração, fica da primeira forma que eu falei para vocês. O apartamento em que Maria morava. Você não vai colocar apenas o que.
mas em que Maria morava será reformado. Então preste atenção com a regência dos verbos. Então, galera, de modo geral, as orações adjetivas são muito simples de serem trabalhadas, desde que você entenda a diferença da classificação das explicativas para restritivas, tanto no uso quanto na formulação dessas orações. As regrinhas básicas devem ser respeitadas, ok? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, chama mais seguidores, que eu vou ficar muito feliz com isso. Isso vai dar uma super força pro canal. A gente se vê em breve. Um grande beijo.